Olá, pessoal. Então, agora vamos começar, né, dar início a mais uma live, organizada aí pela Pró-Reitoria de Graduação e pela Secretaria de Educação à Distância. Esta é a 10ª live consecutiva, né, que a gente realiza, e a gente tem procurado trazer os temas, né, que vocês nos recomendam em diferentes espaços que a gente se encontra, na sala virtual de assessoria pedagógica, aqui nas lives, nas oficinas do Meta agora também, né, e também nos inúmeros questionários aí que vocês têm nos respondido. Nós agradecemos imensamente esse feedback de vocês, e sempre que possível a gente vai trazer os temas de interesse, né, de vocês, tá certo? O tema da nossa live de hoje é Pensando em Educação Híbrida no Ensino Superior. E quem já está aqui conosco é o professor Daniel Mil, que ele é docente aqui da UFSCar, né, é chefe do Departamento de Educação, gestor de Educação à Distância, ele é doutor pela Federal de Minas Gerais, né, com pós-doutorado pela Universidade Aberta de Portugal e também pela Universidade de Coimbra, Portugal. O professor Mil é líder do Grupo Horizonte, né, que é um grupo de estudos e pesquisa sobre inovação em educação, tecnologias e linguagens. Ele tem se dedicado aí à pesquisa sobre trabalho docente, tecnologias, linguagens, cognição e educação à distância. São todos temas aí de muito interesse da gente no momento, né? É um orgulho muito grande aqui para a UFSCar ter o professor Daniel Mil como docente da casa, e um prazer enorme de tê-lo conosco aqui, né, nas nossas lives, né, dialogando com a gente, partilhando um pouquinho dos seus conhecimentos, que nos serão muito caros agora nesse momento que a gente inicia o trabalho, né, de atividades acadêmicas não presenciais. Bem-vindo, professor. Obrigada pelo aceite do nosso convite, viu? Obrigado, Esther. Obrigado e bom dia a todos aí. Bom, o professor Mil, ele vai fazer uma apresentação inicial, aí como a gente tem nessa nossa rotina das lives, né, a gente abre a palavra para vocês participantes, e a gente informa também que a equipe SEAD, ela vai estar de olho no chat, e o pessoal da Prograde também. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já podem deixar lá, que a gente já está fazendo a compilação, para assim que o professor terminar a fala, a gente já repassa para ele, tá certo? Antes da gente iniciar, de eu passar a palavra ao professor Mil, eu gostaria de anunciar o tema do webinário da SEAD, que acontece sempre às quintas-feiras, às 14h30, tá? O webinário é uma atividade pré-CIET, que a gente está chamando, né? E o grande evento CIET vai acontecer em agosto. O tema de amanhã é Tecnologias Educacionais na Formação de Professores, necessidades evidenciadas em tempos de pandemia. E a convidada é a Ketiúcia Ferreira, tá? Muitos de vocês, né, que estão participando, têm perguntado para a gente se as lives, elas têm certificação. Como as nossas lives, ela é parte do serviço de assessoria pedagógica que a gente realiza aos docentes da UFSCar, e foi pensado essa sala virtual para o período das atividades suplementares, a gente não se organizou para emissão de certificados, tá certo? Eu relembro a vocês que as lives, elas são gravadas e elas ficam sempre disponíveis no ambiente virtual de assessoria pedagógica, ao qual os docentes da UFSCar têm acesso, também no site da Prograde, e agora a gente tem também uma playlist com todas essas lives no canal do YouTube da SEAD. Daqui a pouquinho o pessoal vai colocar aí para vocês quais são os links e o endereço que vocês podem encontrar a gravação desse material, tá bom? Agora sim, eu passo a palavra ao professor Mil. A gente inicia a nossa live e eu tenho certeza que vai ser uma manhã bastante produtiva. Professor, agora é com você. Obrigado, Esther. Bom, eu gostaria muito que fosse um momento de conversa, de interação, de bate-papo. Vou fazer uma apresentação, preparei só 2 telas, só 2 slides. Não é muito comum, normalmente eu monopolizo a palavra, eu costumo falar bastante, mas eu queria, nesse momento, estimular um momento mais de conversa, de interação com vocês. Tem vários colegas aí na sala que sei que entende bastante de assuntos voltados para educação e tecnologias, mas a gente pode colocar na pauta alguns assuntos típicos da educação híbrida, da educação do blended learning, da educação
do que é foco da conversa de hoje, e queria muito que fosse esse bate-papo. Então, eu vou fazer uma primeira apresentação para introduzir a conversa, e à medida que for aparecendo temas, a gente pode ir aprofundando esse aspecto ou aquele aspecto. Eu agradeço muito ao convite da Esté, do grupo que está organizando. Bom saber que a equipe da SEAD está aí participando conosco para poder dar esse feedback e esse apoio nos bastidores. As meninas da SEAD, as queridas Angélica, Priscila, Cleide, Ana Paula, e entre outros colegas da SEAD, vem ao longo dos anos comigo tentando entender melhor essa questão da educação híbrida, inclusive me ajudando a tentar implementar na UFSCar. As minhas aulas, quase todas nos últimos 4 anos, eu tento fazer um movimento de hibridizar, ou esse momento de hibridação ou hibridização, como tem autores que falam de um jeito ou de outro, eu prefiro hibridizar. Então, com esse movimento de aprender juntos, elas vêm, a SEAD tem me apoiado ao longo desses anos. Então, o que eu vou falar aqui é um pouco do que eu tenho estudado sobre o assunto e um pouquinho da experiência de como tem sido. Eu vou deixar para falar da experiência um pouco depois de entendermos o que eu compreendo como educação híbrida e aspectos que a literatura vem discutindo em torno da educação híbrida. Ao final, a gente pode, inclusive, pensar numa troca de experiência e uma troca de ideias em torno de como foi. Tem aspectos positivos, muitos têm aspectos dificultadores, tanto burocráticos quanto práticos, aspectos positivos da perspectiva híbrida, da perspectiva do resultado, mas o que eu gostaria muito de frisar é a experiência em si e como é que essa educação híbrida poderia enriquecer o ensino-aprendizagem, tá bom? Bom, eu vou compartilhar com vocês as telas, como comentei, e para poder facilitar a nossa conversa. Mas são só 3 telas para poder direcionar um pouco a conversa com vocês. Bom, então foi me pedido para preparar essa apresentação em torno da educação híbrida. A noção que eu tenho de educação híbrida, ela foge um pouco do que a gente tem no cotidiano de educação híbrida, das reflexões mais superficiais. Eu tentei entender isso um pouco para uma disciplina, para um componente curricular do nosso curso chamado Educação em Tecnologias. É um curso que envolve várias estratégias metodológicas que envolve metodologia ativa, educação híbrida e tudo mais. Então, eu tive que estudar um pouquinho mais e aí comecei a avançar um pouco na direção de uma compreensão para além do que normalmente a gente entende como educação híbrida, mais superficialmente. Então, eu vou falar sobre esse assunto e é essa perspectiva que eu vou tratar com vocês. Então, a noção básica que está em torno da educação híbrida, essa é a minha primeira tela, essas 3 bolotinhas aí, para tentar definir o que a gente pode compreender como educação híbrida. A partir daí, a gente avança um pouco e vai detalhar um pouco o que nós podemos pensar para implementar a educação híbrida, tá bom? Que é a segunda tela. E terceiro, falar um pouco da experiência, mas aí eu já não preparei tela, eu prefiro que a gente vá pontuando e a gente dialogue um pouco mais sobre esse assunto, de acordo com as perguntas que vocês tiverem para me apresentar. Bom, quando eu vou definir a educação híbrida, é importante que a gente entenda que ela em si não é uma modalidade. E é muito claro que é muito importante que fique claro. Ela não é uma modalidade educacional. Nós temos 8 modalidades previstas em lei, previstas na LDB, na legislação educacional, no marco regulatório da educação brasileira, e essas 8 modalidades incluem educação à distância e inclui a modalidade mãe, que é a educação presencial. Então, existia até recentemente a educação mãe, a educação presencial, considerada a modalidade mãe de todas as outras, só que a educação presencial não estava conseguindo alcançar certos públicos. Um público que não podia se deslocar até a escola, até a universidade, um público que não podia estar presente ou que não falava adequadamente a língua, no caso dos indígenas, por exemplo, um grupo que não enxergava, que não se locomovia normalmente, ou que não ouvia, ou seja, uma outra modalidade de educação presencial. Enfim, como temos vários públicos no Brasil, foi pensada em estratégias, em termos de modalidades, de como atender esses públicos. E uma modalidade criada foi a educação à distância, para atender um público que não estivesse presencialmente, onde o professor estivesse localizado, e que pudéssemos configurar educação presencial e educação à distância, ou ensino-aprendizagem, de modo
com tempos e espaços dispersos, redimensionados. Estou dizendo isso sobre modalidades educacionais porque há muita confusão entre educação híbrida como modalidade. E autores, inclusive, consistentes, mas que não são da educação, que falam de educação híbrida como sendo uma modalidade educacional. Não, claramente ela não é uma modalidade. Ela é uma configuração possível que pode envolver multimodalidades. A educação híbrida, ela pode hibridizar modalidades ou ela pode hibridizar estratégias pedagógicas. E é nisso que eu queria esclarecer antes de começarmos a falar de educação híbrida na prática, no ensino superior, tá bom? Bom, então, o que está por trás de educação híbrida, da noção de educação híbrida, é um rompimento com o tradicional. É uma busca por maior engajamento, é a tentativa de inovar pedagogicamente, de inovar no ensino-aprendizagem, de modo que a gente pudesse pensar em formas disruptivas, em romper com o que nós já temos tradicionalmente, que a gente percebe que não funciona tão bem assim. Então, por isso que é muito comum a gente confundir a educação híbrida com a educação à distância, inclusive tratar como sinônimo, ou tratar a educação híbrida apenas como modalidade de educação à distância, mais modalidade de educação presencial. E não é isso também. Então, é isso que eu vou tratar nessa segunda perspectiva. Eu vou até acionar aqui eu estou falando aqui, nesse momento, dessa perspectiva de educação, de rompimento, de educação à distância, de educação tradicional, rompimento, na verdade, com as dificuldades da educação tradicional, educação presencial mais clássica, de engajar o estudante, à medida que nós fomos percebendo que esse estudante não conseguiu engajar tão bem, aprender tão bem naquelas perspectivas tradicionais, nós vamos buscar em outras modalidades formas de tornar esse ensino-aprendizagem mais interessante, mais motivador, de modo que o estudante possa se interessar e se envolver mais. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar a educação híbrida. Ela deve ser pensada necessariamente numa perspectiva de rompimento com as limitações da educação clássica, da educação tradicional, em termos de engajamento, em termos de motivação e de envolvimento do estudante na própria aprendizagem, na própria construção do conhecimento. Entendidos? Então, essa é a primeira perspectiva. Pensar um pouquinho fora da caixa, pensar um pouquinho fora daquela noção mais tradicional de ensino-aprendizagem, de modo que a gente possa inovar e pensar numa perspectiva mais disruptiva do que não tem funcionado. E agregar valor, buscando em outras perspectivas de formação para a educação presencial. Nesse sentido, agora que eu entro nessa segunda proposta aqui, nessa segunda ideia em torno da educação híbrida, que essas duas perspectivas, ao menos, que nós temos de pensar a educação híbrida, é importante que a gente faça uma afirmação muito categórica e de modo muito tranquilo e simples, que é a educação híbrida, ela não sendo uma modalidade, ela não é uma configuração, ela pode envolver múltiplas perspectivas. E ao menos duas delas devem ficar bem claras. Uma delas, que é aquela perspectiva de somar, de agregar, de fazer uma fusão das vantagens pedagógicas da educação à distância com a educação presencial. Essa é a perspectiva que ficou mais popular, que ficou mais tradicional, ou seja, que a literatura e as pessoas entendem como educação híbrida, mas ela não é nem a mais antiga e nem a única perspectiva de entender a educação híbrida. Nós podemos entender a educação híbrida na perspectiva de multimodalidade e, claramente, até por ser a mais popular, a mais divulgada, a mais tratada na literatura e entre as pessoas, ela, de fato, é uma perspectiva muito clara e muito interessante de se pensar a educação. Quando a gente fala nesse tal ensino remoto que nós estamos implementando nas várias universidades públicas ou privadas brasileiras, nós estamos falando de algo que não é uma modalidade, mas ela pode ser entendida como educação híbrida. É uma forma de configurar o ensino-aprendizagem, explorando aspectos da educação à distância, da educação virtual, da educação online, da educação no sentido mais de somar vantagens do não presencial com as perspectivas presenciais, mas o ensino remoto, ela não necessariamente hibridiza modalidades pedagógicas, modalidades educacionais. Ela não é essa educação remota que nós estamos implementando no país todo, ela não é nem educação à distância, nem educação presencial. Ela é um tipo paralelo, e é por isso que está sendo chamada de educação remota, e não de educação de educação à distância, porque ela não atende aos princípios pedagógicos e de configuração técnica, também não atende ao mínimo para ser educação à distância. Portanto, todas as universidades
públicas principalmente, deram o nome de educação remota para atender a essa perspectiva. Mas nós podemos dizer que a educação remota é um tipo de educação híbrida, ok? Enfim, então, quando a gente vai buscar na literatura, nós temos esse entendimento de educação híbrida como sendo blended learning. Esse blended, essa mistura, ela é importante a gente compreender essa noção de mistura ou de blended nessa perspectiva de modalidades e também na perspectiva de configurações. Então, quando eu vou pensar nas perspectivas de entendimento da educação híbrida, eu estou dizendo que nós podemos pegar o que tem de bom e de interessante da educação à distância e somar com a educação presencial. E é isso que eu vinha fazendo nas minhas iniciativas aqui na UFSCar. Muita coisa funcionou, muita coisa não funcionou, nós podemos discutir isso daqui a pouco, os desafios e as limitações e o que foi de interessante nessa iniciativa, mas o que importa aqui é ver o que nós temos de bom na educação à distância, que nós poderíamos agregar na educação presencial, naquele dia a dia, e o que tem de bom na educação, o que tem de limitação na educação presencial, que a gente poderia abrir mão nisso aí. Então, nós temos que pensar o que tem de adequado em cada um para poder somar e chegar numa perspectiva mais interessante. Bom, essa é a primeira perspectiva. Somar as vantagens pedagógicas, fundir as vantagens pedagógicas, misturar as vantagens pedagógicas do que temos na educação virtual e na educação presencial. Ok? A segunda perspectiva vai um pouco além e é a mais antiga ideia ou perspectiva de entender a educação híbrida, que é simplesmente agregar novas estratégias pedagógicas no ensino-aprendizagem. Pode ser só presencial, eu posso ter uma educação híbrida só presencial. Como eu acabei de afirmar, que o ensino remoto, a educação remota, pode ser entendida como educação híbrida. Não vai ter nada de presencial nessa proposta. E ainda assim, continua sendo educação híbrida. Porque nós estamos hibridizando estratégias, ferramentas e tecnologias, iniciativas ou ideias pedagógicas, de modo que a gente possa configurar um ensino-aprendizagem mais interessante. Estamos hibridizando possibilidades, potencialidades, para que a gente consiga melhor resultado em termos de construção do conhecimento. Em outras palavras, entendendo a situação que nós estamos vivendo atualmente, de pandemia, de conjuntura, de isolamento social, de limitação ou dificuldade de ter uma educação presencial mais tradicional, mais clássica, mais como costumeiramente fazemos na educação presencial, nós temos, então, a possibilidade de configurar uma outra forma de educação, de uma outra forma de relação e de comunicação em termos de ensino-aprendizagem, entre educadores e educandos, de modo que a construção do conhecimento ocorra minimamente em condições adequadas. Nesse sentido, para sintetizar, então, essa perspectiva, aliás, essa segunda ideia de perspectivas de entender a educação híbrida, nós podemos dizer que a educação híbrida ela é uma forma mais inteligente ou mais adequada, do meu ponto de vista, inclusive, é o que nós temos de perspectiva para muito breve, não necessariamente em função da pandemia, em função desse isolamento social, da educação remota que estamos implementando Brasil afora, mas eu já defendia isso há 4 ou 5 anos atrás, desde que nós tivemos como foco no nosso CIET-MPED, no nosso Congresso Internacional de Educação e Tecnologia e de Educação à Distância, alguns autores e a perspectiva, o foco do evento foi esse, de educação híbrida, isso foi em 2014, de lá para cá a gente vem tentando ver como podemos explorar isso aí. Então, desde aquela ocasião, eu já entendo a educação híbrida como sendo o cenário possível, prospectivamente, muito melhor do que a educação à distância, muito melhor do que a educação presencial, muito melhor do que as outras modalidades, porque ela tende a buscar esse enriquecimento que eu falei agora há pouco na primeira perspectiva de análise aqui, no primeiro foco, primeiro ponto, que é buscar maior engajamento, buscar melhores formas de estimular o nosso estudante a construir melhor o conhecimento. Pensar em formas disruptivas de romper com aquelas limitações que nós temos ainda na educação presencial. Ninguém é ingênuo o suficiente para defender a educação presencial como sendo perfeita. A educação à distância. Autores de educação à distância entendem que a educação à distância não deve substituir a educação presencial, deve ser oferecida da melhor forma possível, com muitas estratégias mais ricas do que a educação presencial, mas a educação à distância, ela vem para complementar a educação presencial, assim como todas as outras 6 modalidades pedagógicas previstas em lei.
elas vêm para complementar a limitação que a educação presencial demonstrou ao longo dos últimos 5 séculos. O formato de educação presencial que nós temos hoje, ao menos 5 séculos atrás, a sala de aula já é similar a essa educação que nós temos atualmente, numa escola, em salas de aula com múltiplos alunos e um professor. Então, esse formato de educação presencial, ele tem limitação, e as outras 7 modalidades foram pensadas para poder ver se enriquece e supera um pouco as limitações daquela forma de aprendizagem mais clássica, mais tradicional. O que tem por trás dessa afirmação de que a educação presencial ela tem limitações é a busca por inovação, por romper com aquela limitação que ela tem. E, portanto, repetindo a frase anterior, a gente não defende a educação à distância para substituir a educação presencial, mas a gente poderia pegar o que temos de bom em outras modalidades, a exemplo da educação virtual, da educação à distância, para poder melhorar a educação presencial. E essa é a perspectiva rica, interessante da educação híbrida. É melhorar a educação presencial, não substituí-la, com o que tem de bom nas outras modalidades. Seja em termos de modalidades, ou seja, em termos do que as outras utilizam como tecnologias, a exemplo dessa segunda perspectiva que eu mencionei aqui abaixo, de configurar melhor a educação presencial, hibridizando o ensino-aprendizagem com estratégias pedagógicas mais inteligentes, com tecnologias mais do cotidiano do estudante, e com estratégias pedagógicas mais voltadas para a aprendizagem ativa, para metodologias ativas, para formas de envolver o estudante genuinamente, de modo contextualizado, de modo coletivo, de modo mais vinculado à sua realidade, de modo mais desafiador, de modo que ele, de fato, se sinta parte da construção do próprio conhecimento, que é o que toda a teoria da aprendizagem defende ultimamente. Que se você pegar construtivismo, construcionismo, socio-interacionismo, todas as teorias pedagógicas mais bem aceitas ultimamente, elas entendem que o estudante aprende em grupo, que o estudante aprende de modo engajado, que é ele quem vai construir o próprio conhecimento, e, portanto, nós temos que pensar em estratégias pedagógicas que pudessem atender a esse perfil. E é nesse sentido que a educação híbrida mostra a sua riqueza, mostra a sua estratégia de formação. Bom, então tem um último ponto que eu queria falar com vocês, é que essa reflexão que a gente faz sobre a educação híbrida, ela tem tudo a ver com essa noção de metodologias ativas, de aprendizagem ativa, de aprendizagem significativa e com significado. Então, nesse sentido, a gente não pode abrir mão, ao falar de educação híbrida, falar também de metodologias ativas. Não nessa perspectiva mais da moda, mais mercadológica, que nós temos aí de aprendizagem ativa, envolver tecnologias por envolver, até porque a melhor tecnologia que eu poderia explorar para uma educação híbrida seria uma tecnologia que atenda aos meus objetivos pedagógicos. A gente já, sempre que vamos falar de aprendizagem ativa ou de inovação pedagógica, a gente foca a análise no pedagógico e não necessariamente na questão de que tecnologia ou estratégia eu vou usar para isso. Muitas vezes, a melhor tecnologia é aquela que vai atender a minha perspectiva, a minha necessidade, aos meus objetivos pedagógicos. E não aquela da moda, aquela última. Inovar não quer dizer pegar a última tecnologia inventada, porque sempre tecnologia nasce com promessas, e provavelmente a última promessa, as últimas tecnologias têm mais promessas do que aquelas que já experimentamos e percebemos que tinha uma falácia, tinha uma perspectiva ela não atendia, não resolvia todas as mazelas da educação, como normalmente prometem as tecnologias mais recentes, mais inovadoras, tá bom? Ou seja, para a gente pensar em formas de implementar a educação híbrida, nós não podemos abandonar de jeito nenhum a noção de metodologia ativa ou de aprendizagem ativa, ok? Bom, esse cenário todo, essa reflexão toda que estou tentando apresentar para a gente poder começar a nossa conversa, tem a ver com como implementar a educação híbrida, a noção geral de educação híbrida, o que a literatura e as práticas de educação híbrida vem tentando, vem implementando, vem buscando compreender para que a proposta seja um pouco mais rica do que nós temos. E aí a gente chega na segunda tela e última tela, eu disse que falaria para vocês. Depois dessa aqui, eu vou focar um pouco na experiência que que eu tenho tido aqui e que outros colegas têm implementado, seja na UFOP, na UNB, e a gente tem trocado figurinhas nesse sentido para poder implementar, melhorar a forma de implementar essa educação híbrida no ensino superior, tá bom?
Bom, então eu preparei esse diagramazinho mais para poder explorar com vocês a noção de aprendizagem ativa e a sua relação com a educação híbrida, tá bom? A educação híbrida, ela, como eu falei agora há pouco, ela não pode abandonar essa noção de aprendizagem ativa, até porque essa perspectiva de implementar mais ativa passa por certas iniciativas que são base para pensar a educação híbrida. Eu não tenho como, em outras palavras, eu posso dizer que eu não tenho como implementar uma educação híbrida se eu não pensar em formas mais de tornar mais interessante, de tornar o engajamento mais rico, de tornar a contextualização do ensino mais próximo daquela realidade que o estudante está vivendo. Então, quando eu falei educação híbrida, eu estou falando, na verdade, de formas mais interessantes, mais significativas de aprendizagem, portanto, de aprendizagem mais ativa. E se estamos falando de aprendizagem ativa, nós não podemos perder de vista o que nós temos aprendido e experimentado mundo afora em termos de metodologia ativa e de aprendizagem ativa. Então, nós temos aí, vamos pensar na educação presencial. Pega a educação presencial e que forma nós teríamos para poder tornar o ensino-aprendizagem mais interessante. Aí nós podemos pegar alguma coisa da educação online, da educação à distância, da educação tornar mais blended, pensando a modalidade de educação à distância, o que ela tem de bom para trazer para a educação híbrida, nós podemos pensar nessa forma de formação remota que estamos implementando agora, explorando um pouco mais a educação online, explorando um pouco mais o que nós temos de bom nessa possibilidade de comunicação via web, através de uma webconferência, de uma live, de um webinário, através de um ambiente virtual de aprendizagem. Então, essa ideia de educação à distância, de educação remota, de educação virtual, de formação blended learning, de formação através da educação em mobilidade, como eu coloquei aqui, educação em mobilidade, da educação ubíqua. Não sei se vocês já pararam para pensar na riqueza que tem de pensarmos na educação móvel, na educação ubíqua e tudo mais. Isso tem a ver com essa perspectiva de implementar a educação híbrida. Para não perder de vista o que falar aí daqui a pouquinho na experiência, eu comecei a trabalhar com educação híbrida na UFSCar, com todos os senões que a gente vai dizer daqui a pouco, através dessa perspectiva de aula invertida ou de sala de aula invertida, que é uma iniciativa de educação híbrida muito interessante do meu ponto de vista, que é tentar trazer para o estudante as informações e as possibilidades de discussão da temática antes da aula acontecer, de modo que a aula fique mais rica, mais interessante, mais madura, porque o estudante já teve um primeiro contato com o material, com a discussão, e na hora da aula, efetivamente, da aula expositiva, o diálogo fica mais interessante, mais amadurecido, e as interações são bem melhores, e a participação é bem melhor, o engajamento é bem melhor, por assim dizer. Mas também podemos explorar aí questões como a aprendizagem baseada em problemas, ou seja, o PBL, como é normalmente apelidado, da sigla que vem do inglês, ou aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem baseada em pedagogia por projetos, aprendizagem baseada em pares, ou avaliação por pares, ou aprendizagem entre pares, que é o peer instruction, como traduzem por aí, a questão da robótica pedagógica, a questão do movimento maker, que para mim é muito importante, esse movimento maker. A educação, a aprendizagem ativa tem 6 princípios, tem 6 bases, e a aprendizagem, na prática, a aprendizagem baseada no aprender fazendo, baseado no movimento, no passo a passo, a aprendizagem baseada no que esse movimento maker defende, ela é essencial e, portanto, para mim é importantíssimo que a gente não perca de vista que essa abordagem maker, inclusive a abordagem STEAM, que é a abordagem baseada em integração das várias ciências, essa sigla STEAM quer dizer ciência, tecnologia, matemática, artes, tudo junto. Então, isso aí é uma perspectiva importante para nós, para pensarmos a educação híbrida, tá bom? Ou seja, a educação híbrida, ela passa pelo movimento maker, passa pela abordagem STEAM, e isso a gente não pode perder de vista. O engajamento depende dessas estratégias mais ricas, dessas estratégias de aprendizagem mais ativa, de metodologias mais ativas, e, portanto, é por isso que a gente mistura sempre essa reflexão de educação híbrida, passando por aprendizagem ativa, passando pelas várias estratégias de aprender mais interessante, de aprender mais engajada, de aprendizagem mais envolvendo o estudante na construção do próprio conhecimento, já que é essa a perspectiva das várias abordagens pedagógicas que nós temos ultimamente válidas na teoria da aprendizagem no contexto educacional.
Bom, tem bastante informação que nós podemos detalhar nesse sentido. Eu quero passar para vocês a palavra para a gente poder dialogar um pouco sobre o assunto. Eu imagino que já tenha dado para perceber o cenário, o panorama geral da educação híbrida. Era essa perspectiva mais introdutória que eu queria falar com vocês. Dá para poder conversarmos 2, 3 ou mais horas em torno desse assunto aqui, mas eu queria só fazer esse panorama mais geral, só apresentar esse panorama mais geral para fazer essa reflexão com vocês. Antes de passar a palavra para a maioria de alguns de vocês tratarem comigo, eu gostaria que a gente não perdesse de vista essa perspectiva de como é que foi na prática. Eu comecei em 2016 apenas tentando convidar os alunos a fazer um trabalho de educação híbrida e tentar ver como é que eu poderia trabalhar com isso no dia a dia com os estudantes. Então, o que eu fiz? Cheguei na sala de aula, ali com 40 ou 50 alunos aproximadamente, e perguntei para eles se eles queriam fazer um trabalho paralelo, para além do que eu poderia dar de aula expositiva, de aula com tudo que eu posso imaginar em termos de aula só presencial. Eu tenho aula que vai de 8 horas ao meio-dia, ou de 14 às 18, não é o caso, então são aproximadamente 4 horas de aula para cada atividade que tenho, e nesse sentido, o que eu propus, na verdade, foi tirar mais ou menos 1 hora daquela aula presencial para a gente fazer um primeiro contato com os alunos online. Então, a perspectiva seria colocar o aluno para conversar, os alunos, para conversarem uns com os outros, no ambiente virtual ou em outra perspectiva de aprendizagem, de modo que a gente não perdesse de vista essa nossa possibilidade de ir para a sala de aula com aquelas 3 horas que faltavam da nossa aula, conversando um pouquinho mais sobre aquela temática e de uma forma mais rica e mais madura, já que eles teriam tido esse contato com os estudantes em sala de aula. Para minha surpresa, o que aconteceu é que muitos alunos aceitam, mas não foi tão fácil assim na hora de implementar, porque eles não têm muito esse hábito de ler o material, de estudar efetivamente aquela proposta que eu fiz com eles no começo, de primeiro eles ter um primeiro contato com o material e depois trazer para a sala de aula, uma reflexão mais madura. O que eu quero dizer é o seguinte: não foi tão rico como eu percebi no primeiro momento. Quais foram os problemas que eu encontrei naquela situação? Primeiro, não foi tão simples convencer os alunos, porque eles diziam que se matricularam num curso presencial e que não queriam mudar aquele tradicional. Especialmente quem estuda menos, quem lê menos material e acha que aprende só na aula expositiva, resistiu e teve uma espécie de boicote no começo. Então, o que aconteceu de problema para mim foi que, como mais da metade aceitou, eu acabei propondo a eles: eu vou me desdobrar e vou fazer tudo online para vocês, tudo que eu entendo como adequado para vocês, aí participa quem quiser, e aí presencialmente eu vou dar a mesma aula para que vocês possam perceber que a aula expositiva vai ficar mais rica quando vocês considerarem essa possibilidade de já terem o primeiro contato. Então, fiz tudo como deveria ser feito na educação presencial, mas dei a opção para quem quisesse enriquecer isso, fazer online. Obviamente, eu trabalhei muito mais, isso não contra o meu esforço docente, eu tive que me desdobrar para dar conta do atendimento online e do atendimento presencial. Então, mesmo não contando tanto para os estudantes que não queriam, mas contou muito para aqueles outros que participaram. Numa avaliação final de como é que acharam da experiência, os alunos fizeram comigo um estudo, inclusive sugeriram formas de engajar melhor os alunos, até para que eles pudessem perceber a riqueza do processo. Aí, no segundo semestre da tentativa, eu já mudei um pouco a estratégia, já envolvi um pouco os alunos na participação, já fiz um primeiro contato com eles com o ambiente virtual, já meio que induzi um pouco essa participação online, e só depois eu comentei sobre a possibilidade de retirar um pouco da carga horária presencial. E aí o tempo que eu dediquei, muito tempo que eu dediquei para preparar a aula virtual, preparar o ambiente com videoaulas, com atividades de interação, com atividades de enriquecimento pedagógico online, é que a gente chegou num ponto de fazer a proposta. Ou seja, só lá pela segunda ou terceiro momento, terceira aula, é que a gente, de fato, decidiu, e aí todo mundo concordou, em trabalhar com educação híbrida.
fundindo vantagens pedagógicas da educação à distância com a educação presencial, inclusive levando o grupo para laboratórios ou trabalhando com aprendizagem baseada em problemas em sala de aula presencial também. Ainda não foi tão bonito assim, não foi tão simples assim, mas ao menos superamos a primeira fase daquele problema. Desculpa, gente. Não foi tão simples e tão bonito ainda, mas a gente já superou um primeiro movimento. Então, agora, quando eu vou conversar com os alunos, já digo a eles que vamos ter a primeira e segunda aula presencial normal e que é o tempo que eu tenho de organizar o ambiente virtual para que eles tenham uma experiência diferente de formação. Então, eu foco mais na riqueza da aprendizagem e menos no que eles vão ganhar ou perder em participar ou não. Então, continua sendo opcional para eles, aderirem ou não, mas a perspectiva já é um pouco mais induzida e normalmente, ao final, eu faço a avaliação e tem sido positivo o resultado de todo esse processo. Nesse sentido, vale a pena destacar um segundo ponto, que é mais burocrático, que é mais institucional, que a forma como eu tenho de ter acesso aos alunos é muito em cima da hora. E para a educação online, eu tenho que tomar um pouco de cuidado de quando eu vou preparar a minha formação. E para a educação híbrida funcionar, eu tenho que ter um tempo de amadurecimento e de configuração do ambiente, tenho que ter acesso aos e-mails do aluno para colocar no meu ambiente virtual, e burocraticamente o nosso sistema acadêmico não é tão adequado para isso. Então, normalmente, eu perco aí a primeira e segunda aula, 15 dias no mínimo, para conseguir configurar o ambiente e colocar os alunos naquele ambiente de forma mais adequada. Isso porque eu tenho acesso privilegiado a uns ninjas, a alguns espetaculares, a pessoas que me ajudam muito, seja na SEAD, seja informalmente, seja na própria Prograde, na Digra, em que eu peço como favor, mas, na verdade, eu sei que é um favor mesmo, que não são obrigados a me atender com aquele tempo. Então, quero dizer que, institucionalmente, nós temos que mudar. Para implementar uma boa educação híbrida, temos que mudar a estratégia de como é que a gente faz matrícula dos alunos, que pensa o calendário acadêmico, se nós quisermos aproveitar a riqueza dessa educação híbrida. Um alerta aqui para que todo mundo possa pensar comigo. Eu estou dizendo isso tem a ver, inclusive, com essa noção de educação remota que estamos propondo em todas as universidades públicas brasileiras e em algumas privadas também. Por quê? Porque nós não estamos preocupados, por enquanto, com o tempo de preparação das salas de aula e o tempo de organização e negociação com os alunos de como vai funcionar. Então, é necessário cuidar desse pequeno detalhe que, burocraticamente, nós temos que pensar em certos aspectos técnicos e de planejamento, de modo que tudo funcione muito bem. Enfim, eu dei só 3 exemplos de como é que a gente foi pensando os desafios e dificuldades para pensar a proposta. Eu vou deixar o restante para o diálogo a partir de agora, mas, basicamente, o que eu tenho para conversar com vocês é isso. Funciona, a educação à distância, ela tem aspectos que podem enriquecer a educação presencial, configurando uma boa educação híbrida. A educação híbrida tem muitos aspectos ricos, melhores do que a educação presencial, melhores do que a educação à distância, mesmo ela não sendo modalidade, e talvez a riqueza esteja exatamente aí. Ela não é uma forma estanque de modalidade, a nossa limitação cognitiva, pedagógica, a nossa limitação de mentalidade pedagógica nos proíbe de misturar as coisas, de tornar as coisas mais ricas somando. Nós temos o hábito de colocar fronteiras nas áreas do conhecimento, nas formas de ensinar, e quando nós falamos em modalidades de ensino-aprendizagem, o que está na pauta parece-me que a modalidade A não pode conversar com a modalidade B. E o que é uma falácia, porque a educação à distância com a educação presencial conversam muito bem, gerando, por exemplo, a riqueza dessa educação híbrida. A educação profissional tecnológica e a educação de jovens e adultos conversam muito bem, e essa riqueza da mistura pode ser algo muito interessante. A educação à distância com a educação especial, a educação especial com a educação presencial, enfim, são 8 modalidades, e se elas fossem misturadas, seria muito mais fácil de conseguirmos melhores resultados. E a educação híbrida está aí para provar isso. Era nesse sentido que eu queria dar o recado inicial, e aí vocês podem me ajudar nessa conversa em torno da educação híbrida, em torno da educação, da possibilidade de pensar melhor ensino-aprendizagem, melhor aprendizagem mais ativa no contexto que nós temos atualmente. Seja esse contexto mais recente, de 2020, de isolamento social, de pandemia, de
ensino remoto, essa palavra estranha que inventaram por aí, ou um contexto mais geral, mais amplo, que pode ser 2019 para trás, ou um novo normal que dizem que a gente vai ter que aprender para breve, e é nesse sentido que eu queria conversar com vocês, tá bom? Bom, para arrematar, então, eu queria dizer que a noção de educação híbrida, ela não é padrão, a literatura trata ela de formas diversas, essa noção que eu apresentei para vocês, é a noção que eu fui sistematizando e organizando. Educação híbrida, muitos casos, especialmente na literatura inglesa, portuguesa de Portugal, francesa e espanhola, ela é entendida simplesmente como blended learning, mas os próprios autores originais, lá do Instituto Christensen, Clayton, lá das origens, aliás, é Clayton Christensen, na verdade. Esse instituto, ele já apresentava essas duas perspectivas de mistura de estratégias e misturas de modalidades, então, é importante demarcar aqui. Essa noção que apresentei é a noção que eu fui sistematizando e que tenho divulgado e tenho escrito sobre o assunto. A noção de educação híbrida pode ser entendida simplesmente como blended learning, que é a noção mais pública, a noção mais popularizada, mas ela não é necessariamente a única e, do meu ponto de vista, nem a melhor. É preciso misturar mais, sacudir mais e fazer um misto. Uma coisa misturada não necessariamente é a soma de duas coisas. É esse o detalhe. Uma coisa misturada, ela pode não ter volta, ela pode misturar, ficar tão rica a ponto da gente não conseguir voltar atrás no que era as duas partes, as várias partes anteriores, tá bom? É isso, eu passo a palavra para a Esther agora. Eu sei que falo muito rápido, se alguém quiser algum esclarecimento em algum ponto que eu falei, vocês podem voltar e a pontuar que eu volto a tratar com vocês, tá bom? Esther, eu vou parar de compartilhar agora, e aí você pode voltar à discussão para a gente poder seguir a conversa. Um abraço e fico à disposição. Muito obrigada, professor. É, assim, uma fala que dá para suscitar muitas discussões e reflexões, talvez alguns pontos que a gente ainda não tinha pensado, ouvia falar de educação híbrida, né, mas não tínhamos muita ideia do que poderia ser e como pode ser utilizada. A gente tem aqui já algumas, a professora Rosane quer já colocar uma pergunta, né, quer fazer uma pergunta diretamente para você, professor, e temos também uma pergunta da Ellen, que ela deixou aqui no chat, também do Antônio. Vamos seguir a ordem, então, né, professor? A gente abre para a Rosane colocar, fazer a sua pergunta, e em seguida a gente vê as do chat, tá certo? Tá bom, tá bom. Rosane? Oi, obrigada, Esther, bom dia. Bom dia, professor. Obrigada aí pelas colocações. E eu acho que eu tocou no final aí num ponto que vem me preocupando ultimamente, porque, assim, eu acho que a SEAD está fazendo um trabalho muito interessante em relação a gente, né, os professores, com todas esses seminários, com todas essas reuniões que nós tivemos aí, você falou que hoje é a 10ª, né? E, enfim, eu já estou convencida de que realmente usar essas tecnologias de forma que elas ajudem a forma como a gente vai dar aula, não só agora nesse semestre, mas pós-pandemia, eu acho que isso vai ser um resultado positivo, né? Eu acho que a aula presencial tradicional, realmente, ela está meio se esgotando da forma como ela tem sido trabalhada, porque a gente tem um aluno que tem hoje um perfil diferente, né? Uma forma diferente. E o que está me preocupando nesse momento é exatamente o que o senhor colocou aí no final, né? O senhor teve uma experiência de fazendo isso com os alunos e foi tendo resistência, né? Ou seja, os alunos não querem ler nada antes, né? Eles querem chegar, muitas vezes, lógico que não é 100%, mas eles querem chegar na sala de aula e a gente tem que dar lá o conteúdo mínimo deles. Numa situação que nós vamos entrar agora com os alunos, a partir de setembro, talvez, né? Se a gente, se a UFSCar, divulgar hoje, hoje é a data, né? De divulgar como vai ser o semestre, a gente vai receber os alunos, com certeza, né? Alunos estressados com toda a situação, alunos preocupados, alunos inseguros,
né, professores um pouco menos inseguros, sigo acompanhando todas as lives aí, né, enfim, a minha grande preocupação é assim, né, porque na situação em que o senhor atuou, o senhor teve a possibilidade de falar, olha, eu dou aula presencial e dou aula híbrida, e você, cada um escolhe o que quiser. A gente não vai poder dar essa opção, né? Então, como que os alunos, né, como nós vamos convencer os alunos que, nesse momento, né, mesmo não concordando, eles vão ter que atuar, né, de uma maneira um pouco diferente, né? Eu acho que, assim, e aí, Esther, se você me permite uma colocação, eu não sei se é a SEAD, mas eu acho que, assim, alguns seminários, algumas lives para os alunos precisavam começar a ser feitas, meio que para preparar, sabe, eu estou sentindo um pouco muita atenção para a gente, docente, né, e eu estou sentindo os alunos meio soltos, sabe, meio, assim, eu tenho, enfim, amigos que têm filhos, eu mesmo, minha filha está em Sorocaba, e, assim, eles estão muito soltos, né, então eu acho que a gente vai precisar fazer um resgate desses alunos, antes desse semestre começar. Não sei se é com vocês, mas eu estou só falando, né? Mas, enfim, professor, como resolver essa questão, né? Como motivar esses alunos que não vão ter a opção de aula online, de aula presencial, desculpa. Ok. Você está com o dilema de todos nós, viu, Rosane? Você acha... Podemos responder um por um, não é, Esther? Acho que é melhor, assim que temos um tempo aí, não deve aparecer tanto atropelo. Rosane, eu vou responder, embora isso tenha pouca relação com a educação híbrida de fato, eu vou responder porque eu estou em várias comissões da instituição sobre educação à distância, sobre o que fazer nesse período emergencial. Vou responder com um pouco de cuidado, mas eu prefiro que você compreenda como uma opinião de um professor e não necessariamente como algo institucional, ou algo como a instituição deveria ir. Embora eu esteja em comissões e tudo mais, a minha posição não é nem um pouco parecida com metade do que o meu próprio departamento tem, porque eu penso um pouquinho mais livre, eu penso um pouquinho mais em função do estudante e da aprendizagem, e não é exatamente a preocupação que nós temos no geral. Então, ao pensar em democracia, para mim, eu tenho uma perspectiva de reflexão, e, no geral, a noção de democracia passa pelo todo e não pela maioria. Então, isso tem a ver com o seguinte aspecto. Eu concordo contigo, nós estamos passando por um período delicado, e é por isso que ele é chamado de emergencial. Ele é um período que nós precisamos tomar um pouco mais de cuidado de como atender. Eu acho que está correto a gente dar uma primeira atenção ao professor, mas tem algo que está sendo negligenciado por todas as instituições, a UFSCar não está nem um pouco distante dessa mesma negligência, que é fazer um plano e que o processo tenha, que considere ao menos uns 3 meses de planejamento de todo o processo. Nós começamos a pensar nisso para o mês de abril, depois para o mês de maio, depois para julho, agora para agosto, e já estamos anunciando para setembro, mas vai chegando próximo e não estamos vendo a iniciativa das instituições de preparar o professor, porque precisa de pensar. Para pensar adequadamente uma formação que envolva o estudante e tudo mais, precisaríamos de uns 2 ou 3 meses, ao menos, para que o estudante seja informado, como você está dizendo, resgatado, para ser mais coerente com a palavra que você disse. Não é nem uma questão de convencimento, que é aí que está a diferença entre o que eu penso e os colegas pensam. Não é o caso de eu convencer os estudantes a participar. Na verdade, é apresentar a situação, o que é possível fazer hoje e como é que nós poderíamos apoiar esses estudantes a médio e longo prazo. Ou seja, se nós dessemos a opção para o estudante de fazer ou não fazer agora, desde que ele não seja prejudicado, se não fizer, desde que ele não seja prejudicado, se quiser fazer, já seria de bom tamanho. Mas, voltando ao seu ponto, de fato, precisamos resgatar esse estudante, precisamos dar um apoio a eles, não só os estudantes que podem e querem, mas especialmente aqueles que não podem ou que não... Os que não querem, para mim, me preocupa menos. E é essa a grande diferença. Quem quer participar da educação nas condições que nós podemos oferecer hoje, num período de isolamento, uma formação especial, não porque nós queremos que ela seja desse jeito,
e que podemos dar esse apoio, ou seja, quem deseja, mas não pode, temos que dar esse apoio para que ele possa ter acesso a tecnologias, seja equipamento, seja conexão, ele deveria ter esse apoio. Mas, para mim, o que eu deveria pensar seria na grande maioria que pode e quer. Agora, quem não quer, mesmo podendo, quem não quer, esse perfil aí é um pouco onde entra a minha dissidência, porque tem muitos alunos, muitos professores que preferem boicotar o processo do que exatamente pensar e somar e pensar adiante. O foco aqui é a educação híbrida, e, para mim, a educação híbrida poderia vir somar e ajudar alunos e professores a fazer o mínimo da nossa responsabilidade social como professores institucionais de uma universidade pública, atender o maior número de estudantes. Esse é o meu posicionamento. Esse é o meu posicionamento. E, nesse sentido, esse convencimento, esse resgate dos estudantes deveria passar primeiro a informar, porque muitos posicionamentos equivocados que nós temos enfrentado ao longo desses últimos meses, das últimas reuniões, tem a ver com ignorância, no sentido de não entender ou não conhecer o processo. Se o aluno conhecer, souber exatamente o que é educação à distância, souber exatamente o que é educação híbrida, nesse sentido agora que não pode ser híbrido de virtual mais presencial, mas híbrido no sentido de pensar, agregar novas estratégias de aprendizagem para pensar o ensino-aprendizagem. Ou seja, pensar em envolver uma live ou envolver uma webconferência, mais um ambiente virtual, mais uma forma de interação entre eles, até o WhatsApp, enfim, de envolver várias formas para que a aprendizagem de fato aconteça. Se todo mundo conhecendo e não quer, para mim, esse grupo deveria ser pensado numa outra perspectiva. Agora, quem quer e não pode, aí sim a universidade tem a obrigação de resgatar esses alunos. Mas, para tudo isso começar, tem a ver com o que você disse, com o que você já denuncia aí. Deveríamos estar já um pouco mais próximos dos alunos, de modo que esses alunos tivessem a possibilidade de já começar a se preparar, a se organizar, porque a educação à distância, não essa educação remota, que é um remédiozinho para um período emergencial. Essa educação remota é um caso à parte, mas mesmo ela, nós temos que pensar que ensinar e aprender à distância não é igual a ensinar e aprender presencialmente. Tem uma questão cultural, tem uma questão de organização da própria agenda, de organização do próprio tempo, e que isso leva tempo e precisa, a gente precisa colocar isso na pauta para que o aluno vá se envolvendo e entendendo para tomar decisão. Eu quero ou não quero, mesmo podendo. E se eu quero e não posso, nós temos que pensar em como a instituição pode dar esse apoio para o aluno que quer. E não pode, como é que ele pode passar a poder muito em breve. Ok? É algo geral, eu estou falando de uma forma, inclusive, muito de depoimento pessoal, por isso que eu disse que não ia responder como instituição, porque como chefe de departamento, eu sou praticamente proibido de defender a educação à distância, a resistência é muito grande, mas como professor eu posso fazer isso, como cidadão eu posso fazer isso, é o que estou dizendo. Tem como fazer muito bem feito uma formação nesse período de pandemia. É só pensar direitinho, é só planejar direitinho. Nós temos aí pessoas que se envolvem conosco com a educação à distância, nós temos provas de que a educação à distância funciona muito bem, se pensada com cuidado e com responsabilidade. Nós temos muito de bom na educação à distância que podemos somar com a educação presencial. E a educação híbrida pode ser um sinal de como fazer isso. Para depois no tal do novo normal, que por enquanto não dá para poder explorar a educação híbrida como educação virtual mais educação presencial. Mas nós podemos explorar a educação híbrida agora e no futuro, sendo aquele misto de estratégias de aprendizagem mais ricas, que passa pelas metodologias ativas, que passa pelo uso de tecnologias intensas, pela interação pelos ambientes virtuais e etc. Tá bom? Sei que a resposta não é só essa, que é um comentário geral. Estou compartilhando a angústia contigo, de que tem muito a se fazer, especialmente com foco no estudante, envolvendo os estudantes. Então, professor, eu agradeço a resposta. Eu acho que, assim, já compartilhar a angústia já é muito bom, porque, como eu não sou da área de educação, enfim, não sou da área de educação, lógico, trabalho com isso, mas na engenharia, enfim, a hora que eu fico pensando, aí eu falo, não, isso deve ser algum problema da minha lógica, porque, né, eu não tenho a formação na área específica, então, enfim, mas já fico muito feliz em saber que, não, como brinco, meus filhos não são vozes da minha cabeça, né, realmente faz sentido essas preocupações que eu venho percebendo, porque eu sempre
o que está me deixando, né, mais preocupada é isso, né, assim, os alunos entenderem que, os alunos, e concordo com o senhor, os alunos que realmente, os que quiserem, né, para os que quiserem a gente tem que dar condição, e eles, só que eles entenderem que a forma de trabalho nesse período vai ter que ser diferente para a gente ter, né, o mínimo aí do que a gente tem a oferecer, e eu acho que a gente tem todas as condições, não tenho dúvida nenhuma. Muito obrigada. Obrigado, Rosane. É nesse sentido mesmo. Eu acho que tem uma questão interessante que está por trás disso aí, que é a gente tentar abrir a mente, ao menos para poder pensar diferente, já que a situação não permite pensar igual. Não é que nós queremos desse jeito. Então, acho que é um bom momento para a gente poder pensar em possibilidades alternativas não em termos de pensar na oportunidade como oportunismo com toda a configuração triste que nós temos no Brasil e no mundo, mas no sentido de considerar, já que nós estamos pensando a educação possível para esse momento agora, que essa educação possível respeite a subjetividade de cada um, respeite as intenções, os interesses e as condições de cada um, e que a gente possa, especialmente para aqueles mais desfavorecidos, economicamente, socialmente, culturalmente, possam ter esse apoio institucional para que a coisa aconteça com o mínimo de atropelo possível. Acontecer de forma perfeita vai ser difícil, mas a gente acha que é possível fazer bem feito com os devidos cuidados. E o planejamento, o envolvimento do estudante, além do professor, para mim, ele é essencial. Ok, obrigada. Ok, professor. Vamos fazer o seguinte, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 perguntas. 4, 5, professor. Eu vou fazer um bloco, talvez com 2, 3, tá bom? Sim. Que eu acho que vai facilitar para a gente conseguir discutir um pouquinho mais, tá? A professora Ellen Cristina também trouxe aqui uma pergunta, ela parabeniza o professor Mil, né, a SEAD por essa live. A pergunta é como o ensino híbrido pode ser implementado aos alunos da graduação? Pensando no contexto do ensino emergencial, o senhor nos sugere um trabalho em grupo dos docentes para possibilitar as atividades ativas? Por exemplo, ensino em pequenos grupos de alunos ou oferta de tutorias? Essa é uma pergunta. O professor Antônio coloca aqui, considerando que as pesquisas, né, os relatórios aí divulgados, indicam que algo como 25% na graduação não tem acesso a computador, como usar a educação híbrida? Acho que essa questão também, ela passa por um viés institucional, né, de que cabe também à instituição, mas talvez falar um pouquinho da sua experiência, professor, com os estudantes que às vezes não tinham acesso a computador, né, provavelmente isso aconteceu, tá bom? Okay. Mais uma pergunta da Valesca, como o senhor pode definir engajamento de alunos, na sua perspectiva? Ok. Bom, primeiro, em relação ao que a Ellen comenta, é um pouco do como eu tenho feito. Assim, é possível fazer muito mais rico do que eu tenho feito, Ellen. Se a instituição me possibilitasse fazer bem feito, eu faria bem melhor do que a gente tem feito. O que eu fiz naquela ocasião foram experimentos pessoais e que eu achava que era necessário eu sair da caixa. Agora, o que é possível fazer? Se a instituição me desse apoio para que os alunos estivessem na minha sala, não fosse eu o técnico a gerenciar todo o processo, a que eu pudesse contar no meu esforço docente o que eu de fato trabalho, aí sim eu poderia fazer bem feito. Mas isso é uma questão institucional, independente do período emergencial. Nesse período emergencial, que eu acho que tem a ver com a sua pergunta, que e agora que nós não temos educação presencial, como pensar a educação híbrida? Eu acho que nós podemos enriquecer. Por exemplo, nós temos professores no Brasil todo, não é só na UFSCar, mas na UFSCar isso para mim é latente, porque temos 5 departamentos de educação nessa universidade, é a única universidade do mundo que eu conheço que tem 5 departamentos de educação. É o Departamento de Educação, Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas, Departamento de Educação Especial, Departamento de Metodologia de Ensino. Então, é muito departamento para uma universidade só. E mesmo aqui, nós temos essa dificuldade de entender que é possível pensar melhor o ensino-aprendizagem. Não que o problema seja só dos departamentos de educação.
Não é só, certamente, como a Rosana comentou, lá no departamento, em algum departamento de engenharia, existe, com a justificativa um pouco maior, já que não fizeram licenciatura, também algumas dificuldades. Mas como eu faria agora? Pensar em formas. O que eu comentei é o seguinte: eu ainda ouço muito nos nossos departamentos, nas reuniões que participo, nas comissões que participo, que poderíamos oferecer só webconferência e pronto, o aluno, como se fosse uma aula presencial. Só que isso seria uma aula presencial, mascarada e expositiva, e os alunos teriam que se virar para poder conversar entre si. Cadê a riqueza da educação presencial? Em que momento que os alunos vão conversar? Em que momento que vai ter interação? Em que momento que o aluno vai poder fazer uma pergunta? Só através da webconferência não conseguimos constituir aquela ecologia de aprendizagem típica da educação presencial. Já que a educação presencial não deve ser substituída por nenhuma outra modalidade ou forma de ensino, ela pode, emergencialmente, ser enriquecida por outras formas, como estamos vivendo agora, já que a presencialidade está sendo uma limitação. O que é possível fazer, então, nesse sentido, é trazer as formas de envolver o estudante para o ensino-aprendizagem. E, para mim, respondendo a sua pergunta mais diretamente, para mim, explorar as metodologias ativas é uma das formas mais interessantes. Por exemplo, não sei se você já pensou em trabalhar em grupo, colocar os alunos em grupo para trabalhar com casos de ensino, pensando em problemas, eles resolverem problemas, pensarem em formas de organizar os alunos através de avaliação entre pares. Tem uma estratégia pedagógica que no inglês chama peer instruction, que para o português foi traduzida como aprendizagem entre pares. Normalmente, o estudante ele tem uma modalidade mental, uma modalidade de pensamento, um nível cognitivo, que um estudante consegue ensinar para o outro melhor do que um professor. Seja por timidez ou por dificuldade de interação com o professor, por autoritarismo ou limite que o professor estabelece para as interações, o estudante ele acaba tendo mais liberdade de conversar com o colega, ele acaba tendo mais a facilidade em interagir com o colega, a forma como ele pergunta e como o colega responde a ele costuma ser mais fácil, costuma ser no mesmo nível. Então, ou seja, tem várias coisas que nós podemos listar em termos de ensino-aprendizagem mais rico do que nós temos no dia a dia presencial, que a gente pode explorar tecnologias digitais de informação e comunicação para possibilitar isso. Então, como eu comporia uma disciplina, nós estamos ainda estabelecendo. A UFSCar tem reuniões aí frequentes, semanais, se não 3, até no mesmo dia, e eu participo de muitas dessas, para pensar como nós poderíamos compor um ensino-aprendizagem emergencial, já que não vai ser educação à distância, de modo que o estudante pudesse interagir, pudesse conversar entre eles, o professor pudesse ter a exposição. O que eu faria como mínimo é isso: ter um ambiente virtual, para mim isso é essencial, e que já diz, só webconferência não resolve, porque os alunos têm que ter um local, um centro de convivência e um centro de materiais didáticos em que ele possa ter as informações concentradas ali. Então, utilizar ou ambiente como o Moodle, o ambiente virtual de aprendizagem Moodle, ou mesmo o Google Classroom, ou qualquer outro concorrente que nós temos por aí. Para mim, isso é essencial. Nós temos dúzias desses ambientes virtuais. A UFSCar está prevendo a utilização desses dois, já usa há 15 anos ou mais o ambiente virtual chamado Moodle, e agora está passando a utilizar o Google Classroom. Então, esse ambiente, por que ele é importante? Porque é ali que os alunos vão conversar, ali que eu vou colocar videoaulas, ali que eu vou divulgar o link das minhas webconferências. Então, esse ambiente, para mim, ele é essencial, onde está todo mundo junto e misturado, e na interação entre professor-aluno, aluno-aluno, e por aí vai. E aí, pensar em estratégias. Estratégias, para mim, deveriam passar pelas propostas de metodologias ativas, de modo que eu possa explorar aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projeto, aprendizagem de interação por pares, aprendizagem que passa pelo movimento maker, por aprender fazendo, aprendizagem que passe por todas aquelas estratégias de metodologia ativa para ser mais sintético, tá bom? Certamente isso é na prática, eu ainda não tenho as minhas salas prontas, porque nós estamos aguardando a instituição definir como é que vai ser. Tem professor no meu departamento que querem utilizar só o Google Classroom, então ele vai ter que configurar de um jeito, para quem quer utilizar o Moodle vai configurar de outro jeito, mas numa perspectiva mais ampla, o que tem que ser pensado é isso.
como eu vou envolver os alunos, onde é que eu vou colocar meus alunos em contato uns com os outros. Então, nem que seja pelo WhatsApp, eu tenho que colocar essa galera em contato uns com os outros, porque aprende-se muito no contato uns com os outros, é essencial isso. E como é que eu vou levar a informação e o conteúdo e o conhecimento até o aluno, de modo que ele possa ter acesso a esse material e trazer para si essa estratégia de construção do próprio conhecimento. Ou seja, é ele que vai ter que desenvolver isso. Mas, para ele desenvolver isso, ele precisa que o professor oriente, modere essa possível interação. Tá bom? Enfim, o que eu estou dizendo é o seguinte, nós ainda estamos pensando em como melhor configurar e como melhor estimular essa possibilidade de configurar a educação híbrida, não como educação presencial, mas a educação à distância, mas como explorar as várias estratégias e metodologias e tecnologias num contexto de emergencial como estamos vivendo atualmente, tá bom? Na verdade, de forma simples, eu quero, na verdade, aprender junto contigo, Ellen, com todos os colegas, para fazer melhor. Por enquanto, o que nós temos é essa possibilidade de já dar alguns indícios para, a partir daí, a gente ver o que a instituição consegue implementar e depois que a instituição conseguir implementar, a gente define cada uma das salas, dos ambientes, das estratégias de compor a educação presencial, tá bom? A educação à distância mais enriquecida em termos de educação híbrida. Bom, esse dilema, essa angústia que o Antônio coloca, para mim, ela é essencial. Ela tem sido motivo de brigas inclusive agressivas nas nossas comissões e reuniões de departamento e conselhos de centro e tudo mais. E o motivo é simples. Nós não podemos nos pautar pela maioria que pode. Nós temos que nos pautar pela maioria que querem. Isso, para mim, é essencial. Não existe a menor possibilidade de fazer bem feito se eu vou trabalhar com pessoas que não querem, sejam docentes, sejam gestores e, principalmente, estudantes. Então, se nós temos estudantes que não podem, que é o que você alerta aí na sua pergunta, eu acho que nós temos que ver o que fazer. E aí, o que a UFSCar vem conversando, ao menos em termos mais amplos, é como é que nós podemos colocar esses estudantes em condições similares, de modo, não, iguais é impossível, é como pensar em tornar mais equitativa a estratégia de ensinar e de aprender. E, nesse sentido, o que está na pauta é consultar, ver quem pode e quem não pode, daí a importância do que eu falei com a Rosane, de ter o aluno perto de nós, discutir, orientar, informar, e, a partir da informação, tomar certas decisões. Uma decisão seria, por exemplo, como nós poderíamos tornar para o estudante uma conjuntura mais equitativa, dando para ele um computador, emprestando para ele um computador, pagando conexão para a internet, como é que isso poderia ser viabilizado? Aí tem várias questões de entrave, que é a questão típica do público, da universidade pública, de uso do dinheiro público, que está sendo discutido e que a instituição deve orientar como é que vai ser. Eu não faço parte da gestão central organizacional da UFSCar, mas é provável que estejam pensando nisso pelo que nos chega através do centro, através da pró-reitoria de graduação e etc. De qualquer forma, para mim é essencial que o aluno seja considerado tendo condições ou não. Se ele não tem condições, nós temos que dar as condições. Então, esse percentual que você comenta, para mim, é até pouco, comparando com o que eu acho que vai ser, assim que eles souberem exatamente o que é educação à distância, esse apelido de educação remoto mascarado aí, para mim, ele é um pouco delicado. Para mim, é mais difícil a limitação que vai aparecer, que vai ser escancarada logo na cara, a limitação cultural de como se estuda. Nós temos uma ideia de que o aluno só aprende em sala de aula, especialmente os próprios alunos, e é longe de se saber isso. Não é na sala de aula que o aluno aprende. Ele aprende também em sala de aula, mas na sala de aula é lugar para ele poder interagir, discutir e colocar problemas que ele não conseguiu resolver sozinho. Mas é normal, Piaget e Vygotsky explica isso muito bem, quando falamos a psicologia da aprendizagem, a psicologia da educação, discute isso profundamente, de que nós aprendemos, às vezes, um ano depois que nós tivemos acesso à informação. No momento que nós estamos vendo a propaganda, conversando com um amigo, no barzinho, ou no local qualquer, é que a gente, olha, era isso que aquele professor falava, olha, aquela teoria dizia. Eu me lembro muito bem que quando eu aprendi o que é dialética em Karl Marx, já tinha quase 5 anos que eu tinha estudado isso e não entendia de jeito nenhum. Aí um dia alguém me explicou como óleo mistura com água ou não, como a anilina mistura com água ou não, que a ficha caiu. Eu percebi que a dialética é muito interessante, é um conceito
que a gente precisa compreender para pensar mistura, pensar o híbrido. Bom, então é isso, Antônio. Eu não tenho necessariamente uma resposta para você, até porque é uma pergunta mais institucional do que sobre educação híbrida. Mas o que eu posso dizer é que eu comungo com você, com esse dilema, com essa angústia, e eu acho que não deveríamos seguir adiante sem, ao menos, dar condições mínimas para que a maioria siga em frente, tá bom? Sei que isso não é a resposta para o que você quer, mais um chorar junto em relação a isso aí. Mas eu acho que nós podemos pensar em algo interessante, não necessariamente não precisando deixar ninguém para trás, tá bom? Por fim, tem a discussão que Esther, você pode me voltar a falar o que a Valesca perguntou? Ela perguntou o seguinte, professor, como o senhor pode definir engajamento de alunos, na sua perspectiva? Ok, obrigado. Quando a gente fala em... Se você for buscar o conceito de aprendizagem ativa, e isso não tem a ver com tecnologia digital, isso é lá da década de 60, 70, Ausubel escrevia sobre aprendizagem significativa e ativa há 5 ou 6 décadas atrás, tem texto dele lá de 60, 69, mais ou menos, sobre esse assunto, você vai perceber que tem alguns princípios básicos da aprendizagem ativa, da aprendizagem significativa, das metodologias ativas, que tem tudo a ver com a noção de educação híbrida. Então, basicamente, quando falamos em engajar, é tornar o aluno mais interessado efetivamente, tornar o aluno motivado para ele querer se envolver, querer genuinamente fazer parte, e aí ele vai aprender mais significativamente nesse momento em que ele faz parte, em que ele está, de fato, fazendo parte do processo e, portanto, engajado. Então, quando falamos em engajamento, estamos falando dos princípios básicos da aprendizagem significativa de Ausubel, ou dos princípios da aprendizagem experiencial de John Dewey, ou dos princípios da aprendizagem acionista do Vygotsky. Ou seja, todas as teorias da aprendizagem, elas trazem em si alguns princípios e eles se encontram em 6 deles, que é o que eu gosto de trazer quando vou discutir a aprendizagem ativa. Um deles é o engajamento, ou seja, essa noção de ter o aluno efetivamente junto, de modo que ele possa tomar as decisões. Ele vai tornar protagonista da aprendizagem, ele vai se tornar corresponsável pela construção do próprio conhecimento, ele vai se tornar fazendo parte, portanto, respeitando os colegas, ensinando os colegas e caminhando junto, e esse é um dos princípios da aprendizagem ativa, que é o engajamento. Esse engajamento tem a ver com os outros 5, ao menos, eu trabalho com 5, mas podem ser que tenham mais desses aí, que passa por exemplo, pela coletividade, aprende-se em grupo, a vida acontece em grupo, como comentam, que passa pela questão da aprendizagem com a mão na massa, que tem a ver com a aprendizagem maker, com a abordagem STEAM, com a aprendizagem sem fronteiras, e por aí vai, ou seja, mais prática, aprender fazendo, como diz o Jacques Delors, que passa pela noção de realidade, considerar o contexto do aluno, a contextualização da aprendizagem. Então, são 6 princípios, o engajamento é um deles, e que tem a ver especialmente com o primeiro dos 6 princípios, que é o desafio. É colocar o desafio para o aluno de modo que ele possa buscar solução, entendendo que ele é parte do desafio, que ele é parte do problema, que ele é parte da solução daquele problema também. Tá bom? É mais ou menos isso. Conceitualmente, nós podemos entrar em certos detalhes do que é engajar, mas, basicamente, posso trabalhar como um sinônimo aproximado de envolvimento, com sinônimo, não necessariamente, mas intercambiável, de participação e de sentir-se parte, tá bom? Ok, professor. Temos aqui também mais 2 perguntas, da professora Regiane Cristina Rocha. Ela gostaria de fazer uma questão. Como o professor vê a adequação das plataformas digitais para a experiência de aulas remotas? A UFSCar tem incentivado o uso do Google Classroom e Meet. É a melhor alternativa? O Moodle estaria efetivamente disponível para todas as disciplinas da UFSCar? Obrigada. Ok, eu sei que eu tenho aí ao menos uma meia dúzia de amigas e amigos na sala que responderiam isso melhor, mas eu vou responder pelo que sei, já que eu estive lá com elas, com o grupo da SEAD, fazendo isso por algum tempo. E por que faço isso na prática?
Para os professores da UFSCar, e isso não é só para a graduação, mas especialmente para a graduação, é automático. Se você quer utilizar o ambiente do Google, você entrando pelo Siga, você consegue ter um softwarezinho, ter um aplicativo que faz uma conversa entre o ambiente virtual e o ambiente acadêmico. Clicando nesse botão, você vai criar sua sala e você vai configurar do seu jeito automaticamente. Então, não é tão difícil de implementar. No caso da UFSCar, é uma ferramenta desenvolvida pela SEAD, que faz com que o professor, assim que me atribuem uma disciplina X, História da Educação, ou Política e Organização da Educação Brasileira, ou qualquer Educação e Sociedade, qualquer disciplina, eu entrei na minha turma no Siga, já vai caminhar para o link do ambiente virtual. Enfim, isso está mais ou menos automatizado e a SEAD pode orientar bem o procedimento de como fazer, acho até que já tem essa orientação bem clara de como fazer. Agora, como configurar isso aí? Essa orientação de que o Google Meet é uma forma adequada ou ideal para oferecer nesse período de educação remota, nesse período emergencial de formação, eu não acho que tem nenhuma ferramenta ideal. Eu acho que o conjunto delas, e aí entra a noção de híbrido, é que você vai poder, se você conhecer todas, você vai escolher os melhores. Por exemplo, eu vou usar o ambiente Moodle, eu vou utilizar muita coisa do Google Classroom, especialmente o Google Meet, porque, na verdade, o Google Classroom é um conjunto de ferramentas, da minha perspectiva, até meio soltas, a liberdade tende a trazer essa dificuldade do solto, de modo que eu possa compor um ambiente de formação. Então, o que eu faria seria pegar o que eu tenho já de know-how com o Moodle, pegar um pouco do que os outros podem somar, e aí eu vou compor um ambiente. Mas, repito, Regiane, não é uma solução única, você pode pensar de forma diferente. O que eu estou, inclusive, defendendo na instituição, nas várias comissões que eu estou fazendo parte, é que nós podemos trabalhar com o ambiente Moodle, para quem dá conta e sabe e quer trabalhar com o ambiente Moodle, é bem mais completo do que o Google Classroom, embora tenha vantagens no Classroom que podem ser somadas e usadas junto com o Moodle, como eu vou fazer, a exemplo do Google Meet, dessa forma de webconferência, que vou explorar também. Ou poderia também utilizar só o Google Classroom mais o Meet. Só o Meet, não. Eu acho que vai ser, inclusive, interditado, porque só o Meet não tem condições. Porque ele não tem a possibilidade do aluno ter acesso aos materiais. Então, o Google Meet não é uma plataforma, ele é um software para webconferência. Ele é um software para conversas em tempo síncrono. É uma estratégia de comunicação e de atividades, inclusive de ensino-aprendizagem síncrono. As formas assíncronas estão no Google Classroom ou no Moodle, e aí sim é importante que vocês considerem. O ponto de partida é ou Classroom ou Moodle. Do meu ponto de vista, deveria ser na ordem inversa. Ou Moodle, que para mim é o principal, mais o que puder vir do Classroom. E depois, se a pessoa quiser, só o Classroom. E mais as várias ferramentas. Entre questionário, formulários, webconferência, como Meet e tudo mais, aí você poderia compor. Mas não é uma solução fixa. Você vai definir como você achar mais adequado. Tá bom? Acho que era isso. Não sei se saltou alguma coisa, Esther. Não, professor. Acredito que tenha respondido sim a professora Regiane, né? Ela não manifestou aqui ainda. Ok. A gente está agora preocupado com o tempo, temos aí 12 minutinhos para a gente encerrar a nossa live. E a professora Madeleine colocou aqui uma questão, né? Ela tem um pensamento dela, e ela gostaria de saber como é que você entende essa questão. Eu perguntei a ela se ela gostaria de colocar oralmente a questão, porque eu acho que, como tem uma ideia dela, né? Uma percepção dela, acho que seria interessante que ela colocasse oralmente. Madeleine, é possível? Madeleine, você Acho que ela não deve estar com áudio próximo, Esther. Pois é. Uhum. Bom, enquanto isso, tem também uma pergunta da Melina, tá bom? Que ela ela falou assim, poderia, por gentileza, fazer um relato, se houver, quanto às disciplinas teórico-práticas? Sou da saúde e acho que o grande desafio está nesse ponto, de darmos a teoria e depois, quando possível, a prática. Mas que instrumentos poderíamos utilizar para viabilizar a praxe nesse momento remoto?
Uma discussão interessante, professor. Ok, vou fazer um comentário geral. É uma questão delicada realmente, viu, Melina? A área de saúde é uma das áreas que mais temos dificuldade para poder considerar que a educação à distância, não remota, a educação à distância, fosse implementado, mas nós sabemos que é possível em qualquer disciplina, ou ao menos em qualquer curso, alguma parte do curso ser oferecido pela educação à distância. De qualquer forma, não é algo que dá para a gente afirmar que é simples. É complexo, seja para a área de saúde ou não, mas o que importa mesmo nesse sentido é entender que, se fosse educação à distância, se não fosse esse período, essa conjuntura que nós temos de pandemia, de isolamento social, se pudéssemos ter alguns momentos presenciais, o ideal seria termos questões mais teóricas, pautadas na educação à distância, e na educação presencial você hibridizar com os momentos práticos presencialmente. Infelizmente, não é o cenário que nós temos atualmente. Portanto, nós não podemos pensar nessa questão de modo tão simples, que já não é tão simples, mas a complexidade aumenta muito mais quando a gente chega nesse momento de pandemia. Eu estou defendendo, e vamos argumentar nesse sentido em momentos que a gente coloca na pauta institucionalmente a educação à distância para disciplinas práticas, que a gente deixe tudo que for prático para um segundo momento. Então, se for possível, até reorganizar os conteúdos de modo a separar o que é prático do que é teórico, porque muitas vezes alguns estudantes, depois que passam um ano e não há perspectiva de volta ao presencial em primeiro momento, mas até janeiro já é certeza que não voltaremos ao presencial, ao menos me parece que é um cenário improvável, até para depois de janeiro, fevereiro do ano que vem. De qualquer forma, assim, é muito tempo aguardar a parte presencial do que eu estudei há 6 meses atrás para ser implementada a parte prática. Talvez o aluno perca muita coisa, porque nós temos a tendência a não lembrar, especialmente quando é uma aula só expositiva, online, ou mesmo presencialmente, nós temos a tendência a não lembrar tão bem. Não sei se vocês conhecem o cone do Edgar Dale, o cone da aprendizagem, ou existe uma confusão ou uma mistura da autoria dele, que muita gente atribui a essa pirâmide a William Glasser. Então, ou pelo Edgar Dale ou pelo William Glasser, eles afirmam que nós temos a tendência, se a gente não pensar em metodologias ativas efetivamente, nós temos a tendência a não guardar o que nós ouvimos e estudamos, se não for com envolvimento muito intenso pessoal. Então, se não for através do engajamento, nós temos a tendência a não lembrar nem 50% do que nós estudamos. Isso pode ser um pecado. Então, a minha sugestão seria tentar dar foco no que é teórico de fato, e, se for o caso, até dividir o que é teórico do que é prático, de modo que o aluno não fique preso ao que ele estudou há 2, 3 anos atrás, há 2, 3 semestres atrás, para poder implementar posteriormente a parte prática. Eu quero dizer que tem um pecado. Embora eu concorde que é possível que a gente passe a parte teórica agora, e quando voltar, vá para o laboratório realizar a parte prática, existe um pequeno detalhe, um pequeno pecado que merece cuidado por quem vai pensar. Mas é algo que só quem está dentro, só quem entende muito bem daquela área, que vai saber definir direitinho, e ninguém melhor do que vocês da área de saúde para pensar a áreas suas. Eu poderia dar a opinião sobre as áreas em que estou mais envolvido, mas é algo que é possível fazer um percentual bem maior online, ou até mesmo a parte prática pode ser feita através de laboratório virtual, que passa ou pela educação ou pela computação, e aí eu tenho clareza. Só para você ter uma ideia, nós definimos por unanimidade, inclusive o meu próprio posicionamento, que os estágios da formação de professor não vão acontecer. Não vão acontecer porque, para a gente, é impossível fazer um estágio com a situação que o governo, no caso de São Paulo, estabeleceu para a educação básica. Então, a gente vai reavaliar, a partir de janeiro, como serão os estágios. Estão suspensos e ponto final. Mas o Centro de Ciências Humanas criou uma comissão especial só dos professores que trabalham com estágio para pensar possíveis saídas. Como eu disse, ninguém melhor do que quem está envolvido para poder opinar sobre o assunto. Tá bom? Mas é um dilema, é uma situação difícil, realmente. Esther. Ok, professor. Bom, a professora Madalena, ela está sem o áudio, então eu vou ler a colocação dela, tá certo? Saudações ao colega Mil.
A proposta da educação híbrida, a resistência de toda a ordem. Na minha percepção, a maior resistência de mudança da proposta são os professores, sobre a adesão da mudança dos paradigmas de sua formação, mais do que as condições possíveis a realizá-la. Ela questiona como você percebe essa questão. Abaixo, a professora ela complementando a questão anterior, os professores têm resistência às mudanças em função do medo de encontrar a sua ignorância de não saber como fazer as propostas diferenciadas de ensino-aprendizagem. Essa é a colocação. Só para encerrar, nós temos mais uma questão da professora Aline Nord, e aí a gente já encerra as dúvidas, né, as questões, questionamentos, para a gente já dar encaminhamento para o encerramento da live, ok? Então, a professora Madeleine e depois a professora Aline. Tá, a Aline vai fazer por voz ou você vai ler ou fazer por Eu vou ler, ela tá aqui. Então, vou primeiro para a Madeleine, então, né? Isso. Ok. Madeleine, é o seguinte, eu tenho um posicionamento... eu acho que já tive um posicionamento exatamente igual ao seu e eu tenho um posicionamento ainda similar ao seu. A verdade é que, de fato, nós temos uma resistência muito grande, não só de professores, estudantes também, e isso foi surpresa para mim há 10 ou 15 anos atrás, quando eu cheguei na UFSCar. Eu não esperava a resistência dos estudantes a certas iniciativas, porque eu vinha muito romantizado das reflexões que eu fazia junto com as prefeituras, de que existe uma geração digital, que a galera de até 30 anos estão abertas à mudança, aberta ao novo, e aí desmanchei isso há muito tempo atrás. De qualquer forma, é o seguinte, os professores, algumas resistências têm razão em ter a resistência, mas o que importa mesmo, o que é mais difícil, é a dificuldade de aceitar a mudança, especialmente quando envolve o próprio umbigo. Isso é que incomoda. A resistência, quando ela é feita de forma justificada e interessante, acho que é até bacana a gente colocar na pauta, porque a crítica é necessária. É importante que a gente perceba o lado propositivo e o lado crítico. É importante que a gente perceba o lado perverso, porque quando a gente envolve tecnologias em qualquer processo, está na natureza da tecnologia não ser neutra e ser naturalmente excludente, a gente percebe que tem muitas questões perversas nesse sentido de pensar a inclusão e a inovação e a disrupção. Essa ideia de pensar numa estratégia disruptiva, ela tende a incomodar muita gente. Eu diria que é genuíno essa preocupação, essa resistência, na perspectiva pedagógica, na perspectiva trabalhista, na perspectiva de competência dos saberes, e que cada uma dessa aí tem um certo grau de preconceito, que é onde incomoda, que você tem toda a razão de dizer, quando a pessoa resiste só por preconceito, por limitação cognitiva, isso incomoda. Então, muita gente agora... apareceram especialistas em educação à distância para todo lado, brotaram, como diz o Paulo Gustavo, algumas pessoas brotam por aí. E brotaram especialistas em educação à distância para todo lado, achando que sabe o que é educação à distância, sem nunca ter lido um texto sobre educação à distância e nunca ter oferecido uma disciplina à distância. E aí você pode perceber, inclusive entre gestores e tudo mais, essa perspectiva de achar que não funciona só porque eu discordo, isso é onde está a raiz do problema, a raiz da dificuldade de pensar a educação à distância numa perspectiva de resistência genuína ou resistência pelo preconceito. Essa resistência pelo preconceito é burra porque a pessoa não conhece, ela é ignorante no sentido de desinformação. E o preconceito tem na sua base sempre alguma desinformação. Quando a pessoa faz a crítica, e olha para você ver, eu tenho críticas à educação à distância muito mais potentes, basilares, do que os professores que estão dizendo agora que seria um pecado implementarmos a educação à distância nesse período, nessa conjuntura atual. Só que não é porque eu tenho esse preconceito que eu não vou tentar entender a situação e tentar desviar do que não funciona. Como eu estou dizendo, como eu disse agora há pouco para a Melina, se não me engano, não vou defender a educação à distância para disciplinas que necessitam da prática. Um estágio ou uma atividade prática, uma atividade de laboratório, ela precisa do experimento, de uma convivência entre os alunos, uma convivência com o professor, com o laboratorista, e ela tem que estar lá.
Enfim, para sintetizar o que eu diria para você, eu comungo com essa mesma ideia, existe muita resistência, é uma resistência que ela pode fazer sentido ou não, a resistência que passa por questões mais genuínas, eu respeito, inclusive ajudo e defendo, já fui em muitos sindicatos defender os problemas que a educação à distância, o que a tecnologia digital trazem para o professor e para outras searas não da educação. Tem uma discussão, tem estudos sobre a questão da ergonomia, sobre a questão trabalhista, sobre a questão da exclusão, da precarização, da precariedade, e consigo discutir isso teoricamente com base em vários autores da área, inclusive Karl Marx, de como é que nós temos que ter cuidado em relação a isso, questões trabalhistas na perspectiva jurídica, na perspectiva da sobrecarga, da intensificação do trabalho. Então, tem muitas questões que merecem realmente nosso cuidado ao falar da resistência. Só que, em outras situações, nós temos que perceber que só a crítica, ela não avança, e nós precisamos dar um passo adiante e pensar de um modo mais propositivo, e pensar que nós precisamos dar um passo adiante no sentido de romper com certas dificuldades pessoais, com o nosso próprio umbigo, e dar um passo adiante e pensar numa formação que seja efetivamente mais rica do que fazer nada. Que fazer nada, nós sabemos onde é que vai chegar. Deixar ficar tudo parado e não fazer nada, a resposta é o nada, é o zero, é o vazio. Agora, entender o problema e avançar, eu acho que é necessário em certas condições, tá bom? Simplificando, eu concordo contigo, e nós podemos pensar juntos algumas soluções. Diz lá, Esther. Bom, vamos lá, então. Nossa última questão, professor. Gostaria de agradecer a apresentação do professor Mil. Trago o tema do desenvolvimento docente numa perspectiva de discussão de conceitos e teorias da aprendizagem, que deveriam ser sustentáculos no planejamento e implementação de estratégias pedagógicas. Como cuidar para não cair no modismo e na tecnificação de estratégias ativas de ensino-aprendizagem sem compreender as bases que as sustentam? É uma pergunta bem interessante. Ok, tem uma angústia, na verdade, minha própria e de vários professores da área, ao achar esse limite. Eu comentei, não sei se a Aline percebeu, logo que eu comecei a conversar, eu falei assim, nós não podemos achar que a última tecnologia é a tecnologia salvacionista. Vocês podem observar, pega aí um autor espetacular chamado Álvaro Vieira Pinto, que ele tenta definir o que é tecnologia. Tem dois, tá ali, não dá para mostrar daqui, mas dois calhaus, assim, dos 4 dedos cada um, para definir o que é tecnologias. E uma das coisas mais bacanas, que desde autores da Idade Média, desde Aristóteles para cá, a gente pode falar com muita clareza, que a tecnologia, ela nasce excludente, ela tem na sua natureza, na sua base, tem três questões basilares para entender a tecnologia, e uma delas é essa, ela nasce excludente, e, portanto, nós temos que fazer um movimento social para incluir mais pessoas naquele uso. Então, quando alguém coloca um dispositivo, um celular, assim, à venda, vem junto com ele essa questão de que está todo mundo excluído e que nós temos que fazer um movimento. Primeiro, movimento capitalista, já que estamos numa sociedade capitalista, e vão querer convencer você de que aquele dispositivo móvel, aquele smartphone, ou uma caneta espetacular qualquer que faça qualquer mágica por aí, que é o segundo ponto. Ou seja, tem um movimento capitalista para vender, então alguém tem que te vender que você deve pagar 17 mil reais por esse celular, que você deve pagar 5 mil reais por esse celular, lembrando que 5 mil reais seria o dinheiro que uma família teria para viver por um semestre, segundo a mentalidade dos nossos governantes. O salário mínimo deveria ser suficiente, e, portanto, um celular de 5 ou 6 salários mínimos. Meio ano de vida de uma família inteira, por assim dizer, de subsistência e de lazer, além de educação e tudo mais. Então, esse primeiro movimento de convencimento vem pelo capital, vem pelo lucro, pela riqueza, pela concentração de renda. Um segundo movimento vem pela naturalidade do benefício que aquele equipamento tem, é uma segunda onda de inclusão que passa pelas tecnologias. E um terceiro movimento, que necessariamente está na base, tem a ver com os agentes sociais. A gente começa a querer induzir pessoas que não têm acesso a essas tecnologias a querer explorar os benefícios. Isso aí tem uma longa discussão sobre esse assunto, tem uma reflexão muito interessante, que passa por autores bem ricos, que me ajudaram muito na minha formação, que faz uma discussão, inclusive, de sociedades. Sociedade ágrafa, grafocêntrica
grafocêntrica digital, que vão falando de inclusão dentro de inclusão, exclusão dentro de inclusão, e é uma reflexão interessante. Mas o que interessa é esse. A tecnologia, ela tem 3 pilares que não podemos perder de vista, porque eles tendem a serem perversos. O primeiro deles é esse. Ela nasce excludente. O segundo, ela não é neutra. Ela não sendo neutra, o grupo que domina vai dominar mais as outras pessoas, e o grupo que domina, que inclusive criou, tem a tendência de dizer para que ela vai ser usada. É só pensar aí, por exemplo, na pólvora ou na arma, você vai decidir. Se fosse um grupo bélico, vai usar pólvora para uma questão. Se fosse um grupo de pirotécnico, vai usar pólvora para outro rumo. Se fosse um grupo da medicina, poderia usar para outra questão. Seja a cicatrização, seja pelos fogos de artifício, seja pela arma, é um uso feito para uma tecnologia, isso vai depender de quem domina, ou dos interesses de quem domina. E aí é onde entra a importância de entender o segundo ponto. O terceiro e último ponto tem a ver com a perspectiva de que toda tecnologia, e aí juntando os 3, tem a ver com a sua pergunta, eu estou dando essa volta toda para poder chegar numa conclusão de um argumento, que é o seguinte: toda tecnologia, ela tem na sua base também a perspectiva de que ela deu um branco aqui de repente, eu dei volta, mas para arrematar, ela é excludente, as promessas. Karl Marx falava isso muito bem. Toda tecnologia, ela nasce com um mundo de promessas. Para convencer, as tecnologias, quando elas nascem com a promessa de que vai facilitar, que vai resolver as mazelas do mundo, que vai trazer soluções mirabolantes, e normalmente a história nos ensina que é sempre uma falácia. É sempre a possibilidade dela ajudar um pouco, mas resolver todos os problemas, não. Mas vocês podem ver que sempre que lança um smartphone novo, ele vai resolver sua vida completamente. E isso não é verdade. E aí, concentrando, então, com esse argumento na sua questão. Como eu resolveria o problema para não pegar a última tecnologia? A última, para mim, normalmente não é a solução. A solução, para mim, que é o que eu falei, que eu disse que eu comentei no começo da minha apresentação. A melhor tecnologia é aquela que vai me auxiliar a resolver os meus problemas pedagógicos. Então, o professor deveria escolher, ou seja, para escolher, ele deveria conhecer todas, e conhecendo a maioria, ou todas, ele iria escolher aquelas que mais auxiliam na minha iniciativa de ensino-aprendizagem. Isso tem a ver, inclusive, com a perspectiva das perguntas anteriores. A melhor tecnologia é aquela que todo mundo tem acesso, alunos e professores, e que todo mundo domina minimamente. Portanto, a melhor tecnologia é aquela que não vai atrapalhar. Então, quando a gente fala, como é que eu tomo cuidado para não cair nas armadilhas da moda, do capital, etc. e tal? Pensando um pouco em qual é o meu desejo? Que o aluno aprenda sobre a teoria marxiana, que o aluno aprenda sobre a história da educação, sobre a questão pegando a questão do estágio, por exemplo, na área de saúde ou na área de biologia, ou da área de formação de professor. Se a tecnologia que eu tenho, que é essa tecnologia da educação remota, como estão chamando aí, ou mesmo da educação à distância, se ela não possibilita que o aluno vá até o laboratório, vá até a sala de aula, visualizar o que o aluno está tendo, significa que ela não é uma tecnologia aceitável. Se ela não possibilita efetivamente o meu objetivo pedagógico, que é colocar o aluno no estágio de docência, no estágio de aprendizagem de como se ensina, significa que não é possível que aquilo seja adequado como melhor. Agora, tem certos aspectos que nós precisamos considerar. Não é porque essa tecnologia não sirva para estágio ou para laboratório, que ela também não vai servir para discutir um conceito com o aluno, que ela também não vai servir para fazer uma discussão entre alunos e colocar na pauta algumas reflexões. Entendido? Então, é mais nesse sentido. É algo que precisamos estar alertas, o senso crítico e a necessidade de pensar é essencial, e nós precisamos ter clareza, tanto das questões mais de participação, emancipação, de senso crítico, que cada um de nós desenvolvemos ao longo da história, orientar os alunos para que eles tenham a mesma perspectiva crítica, inclusive compreendendo que é quando a gente tem essa noção de participação que nós podemos efetivamente fazer a escolha. A escolha tende a ser só é possível quando eu tenho um domínio mínimo do código, de dominação do código que está pautado naquela reflexão, tá bom? Ok.
perguntas eu tenho clareza que não foram todas totalmente respondidas, mas ao menos eu dei algumas informações adicionais para vocês, para não ficar tão sem a resposta, tá bom? Nós agradecemos. Nessa ou outras perspectivas. Nós agradecemos imensamente, professor, sua participação, né? Acho que atendeu muito as nossas expectativas, né, sobre um diálogo sobre educação híbrida, que muito provavelmente vai crescer demais agora, né, entendendo esse contexto que estamos, mas também para ao longo da vida, né, para tentar aproveitar as vantagens das diferentes modalidades de ensino que temos, né. Já estamos concluindo. Eu só não gostaria de concluir a live sem complementar um pouco a resposta à professora Aline, que fala sobre a questão do tecnicismo, do modismo, e essa é uma pergunta, é uma reflexão que eu sempre faço quando a gente propõe uma atividade formativa, né? É só a técnica pela técnica? O que subsidia? O que a gente tem percebido nas atividades? Quando, de repente, a gente oferta uma oficina, uma atividade que apresenta uma estratégia educacional, às vezes, quando o professor ele utiliza essa estratégia e ele não tem muita clareza, às vezes não tem mesmo essa clareza, ou a forma como essa estratégia é apresentada, ela não traz um subsídio teórico, a gente percebe que a estratégia às vezes não funciona, né? Porque ele não pensa assim, qual é o objetivo de aprendizagem, quem é esse estudante, o que está por detrás. Então, não tendo esse cuidado de uma análise, uma reflexão sobre a sua prática, né, na elaboração e até na realização de determinada estratégia, ele não tem, às vezes, o resultado que ele espera, e tende a dizer que aquela estratégia não funciona, né, quando, na verdade, talvez falta um processo mais de reflexão, tá? Então, é uma questão que a gente cuida e olha também com bastante preocupação, e a professora Maria Antônia, ela fez uma live, acho que 15 dias atrás, falando sobre isso, né, para a gente tomar o cuidado de não ser a técnica pela técnica, a estratégia pela estratégia, tá certo? Tem uma questão que a professora Aline coloca logo em seguida, né, que não deu para te passar, professor, diante já do tempo, né, mas, sim, os docentes, eles chegam na instituição, não são estimulados, não tem tempo para uma formação mais ampla. É um cuidado também que a gente tem de compensar essa formação institucionalmente, né, e a gente tem também pensado sobre isso, tá certo? A gente já vai encerrando. Eu queria despedir, posso? Claro, professor, fica à vontade. Bom, eu queria, só para fazer dar um tchau para todo mundo, e dizer o seguinte, a reflexão que foi solicitada sobre a educação híbrida é algo que eu tenho clareza que é um posicionamento, não é necessariamente tudo, não sou especialista necessariamente em educação híbrida, eu tento estudar bastante sobre várias perspectivas, mas eu queria só dizer que, assim como eu não defendo a educação à distância para quem pode fazer educação presencial, eu não defendo que se use a tecnologia A, B ou C para quem pode escolher uma ou outra. É cada professor, e tem a ver com essa questão do tecnicismo, cada professor que vai escolher a sua proposta pedagógica da forma como ele sabe que dá conta de trabalhar. E eu tenho essa dificuldade de dar sugestões aos outros, sabendo que muitas vezes não tem as mesmas condições que eu. Eu quero aprender e, portanto, eu quero aprender, saber como eu gravo uma videoaula bem, como eu edito, como eu faço uma papagaiada com os meus vídeos, como é que eu posso escrever um bom texto escrito, mas isso são iniciativas pessoais e, portanto, um posicionamento pessoal. Enfim, para quem não tem as mesmas condições, ou para quem tem melhores condições que eu, pode fazer melhor, ou pode fazer nas condições que dá para fazer. O importante, do meu ponto de vista, ao pensar em educação híbrida, é não abrir mão de fazer melhor a cada dia, é não abrir mão de tentar ousar fazer fora da caixa, tentar fazer um pouquinho melhor do que vem fazendo até agora. É nesse sentido, então, eu agradeço a contribuição de todos, a participação de todos, espero ter atendido minimamente a expectativa da maioria, e acho que pode continuar conversando em futuras situações. Obrigado, Esther, obrigado a todo mundo, e um abraço. Tá certo. Ó, professor, depois dá uma olhada no chat, que tem muitos elogios, viu? Muitos agradecimentos. Obrigado, pessoal. A gente fica muito feliz com o retorno de vocês, tá certo? Obrigadão, pessoal. A gente encerra aí mais uma live. Ok. Depois você manda, além do link, o link também do... Mando sim, pode deixar. Um abraço, gente. Estou vendo aí novos outros